Bom, como primeira atividade aí que eu vou deixar para vocês trabalharem, né, com a ferramenta computacional, vai ser o site do Wolfram Alpha, tá? Eu já falei do site em aula, mas aqui vou ser mais específico, vou pedir para vocês fazerem coisas no site, tá? Então a gente vai usar o site aqui para utilizar ele para calcular coisas que foram estudadas em função de uma variável, tá bem? Bom, então esse site Wolfram Alpha é aqui o wolframalpha.com, tá? O site aqui está em inglês, tá? Não sei se dá para mudar a língua, deixa eu ver se dá para mudar. Bom, dá para deixar em inglês, espanhol e essa língua aqui que eu não sei o que é. Bom, não sei, eu acho que não dá para mudar, mas é simples, né? Usar inglês como ferramenta ele é importante, tá? Então é bom que a gente aprenda também alguns verbetes aí do inglês, né? Às vezes a gente olha o material e a gente precisa saber o verbete do inglês. Bom, eu vou fazer aqui coisas de função de uma variável, justamente para a gente testar coisas que vocês viram, tá? E vai servir como suporte para vocês também trabalharem com função de várias variáveis. Então a primeira coisa a fazer aqui é fazer gráfico, tá? E o comando para fazer gráfico é plot. To plot é graficar, né, em inglês. Então vamos colocar uma função qualquer aqui. Aqui ele já dá até uma sugestão desse polinômio cúbico aqui. Isso é um exemplo, né? Pode ser qualquer função, olha lá que legal. Ele faz, ele diz de onde até onde ele está fazendo o gráfico. Aqui ele está indo de menos 2,1 até 6,1. Deixa eu dar um zoom aqui. Tá? Então é de menos 2,1 até 6,1. Aqui ele coloca uma região um pouquinho maior. Tá? Bom, aí você pode colocar qualquer função que você quiser aqui. Lembrando que, como está em inglês, algumas delas têm que ser em inglês. Por exemplo, vou fazer a função seno. Então é sin x, tá? Olha lá o gráfico, ó, que legal, o gráfico do seno. Muito bonito o gráfico, ó. Este gráfico ele fez de menos 6,3 até 6,3. É quase 2π, né? Menos 2π e 2π. Tá muito bom, muito legal esse desenho do gráfico aqui. Você pode colocar também, né? De onde até onde, né? From 0 to π, ou seja, de 0 até π. Ele vai compreender, tá? Ele tem uma compreensão bastante boa. Então, por exemplo, você quer fazer o gráfico só de 0 até π. Então você diz que ele vai de from, né? Ele começando em alguma coisa, indo até a última coisa. Tá? Olha, aqui começou em 0 e foi até π. Se quiser menos π, por exemplo, ó, menos π, que ele vai ficar uma forma completa, fica bonitinho, ó, menos π até π. Olha que legal como ficou o gráfico do seno. Você pode, por exemplo, sei lá, qualquer função, tangente. Fala, professor, função que tem descontinuidade, ele aceita? Aceita. Tangente de menos π até π, ele vai fazer bonitinho o gráfico, né? Ó. O gráfico da tangente está aqui. Ah, quero pôr numa região um pouquinho maior. Vamos lá, 2π até 2π. Pronto. Ele compreende bem e faz o gráfico de menos 2π até 2π para você. Por exemplo, você pode pedir a função tangente, o domínio dela, né? Você vem aqui, ó. Domain of tangente de x. Qual é o domínio da função tangente de x? A gente sabe que a tangente ela não está definida em todos os múltiplos ímpares de π, tá? Então aqui ele está dando o domínio. São x sobre π mais meio que não pertencem a z. Não são números inteiros aqui. Tá meio esquisito essa representação do domínio, porque eu, por exemplo, iria representar o domínio de π e assim, ó. Deixa eu fazer um desenho para vocês de novo. Plot tangente from menos 4π até 4π. A tangente, o domínio dela, ela não está definida aqui, ó. Por exemplo, aqui em 0 ela está, em π sobre 2 ela não está. De novo, em 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2. Então, ela está definida em todos os pontos, exceto nos pontos que são o número ímpar, tá? Negativo ou positivo, vezes π sobre 2. Tá? Do jeito que ele deu o domínio,
o domínio dela, domain of tangente de x, olha como é que ele representou. Tá correto, mas não tá tão não tá tão claro igual o que eu tinha colocado. Aqui ele tem marcou, né, os valores que não estão no domínio, que são ó, π sobre 2, que é 1.5708, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim sucessivamente, tá? Então fazer gráfico aqui é muito fácil, você escolhe a função e pede para ele fazer o gráfico, qualquer que seja a função, ó, essa função aqui, ó. Ah, olha aqui que legal, ó, essa aqui é uma expressão do coração. Na verdade, este aqui não é a função de uma variável. Ele até pedi desculpa, mas agora tudo bem, fez o gráfico aqui. Isso aqui de fato, assim, ela é uma função de uma variável, mas é uma expressão implícita de uma variável. Porque aqui, ó, você está vendo que eu tenho x e y igual a 1. Isto aqui, eu tenho duas variáveis e uma restrição, que é essa igualdade aqui. Então, eu caio como uma estrutura de dimensão 1. Né? Eu tenho duas variáveis e uma restrição. O que é a restrição? É a equação. Uma restrição é uma coisa que as variáveis x e y têm que satisfazer. Quando eu tenho duas restrições, aí eu tenho o quê? Um sistema de equações não lineares para ser resolvido. Aqui eu tenho uma restrição apenas. Então eu vou ter o quê? 1 grau de liberdade. Então eu vou gerar aqui uma curva. Aqui nesse caso eu não consigo obter x como função de y, nem y como função de x. Ele faz um gráfico de maneira implícita. Tá? Não é um gráfico muito comum que vocês estão acostumados a fazer, porque em geral a gente está acostumado a fazer gráfico de funções, né? Gráfico mesmo, isso aqui não é um gráfico. Este aqui é uma curva. Mas olha que bonito, ó. Deu a curva, deu o formato de um coração. Tá correto esse graficamente aqui, ó. Nesse eixo x aqui, o eixo y, quando faz esse desenho aqui, esta curva, que não é um gráfico, de uma função, ela representa esse coração aqui. Tá? Mas, por exemplo, vamos colocar uma função mesmo aqui, ó, função x elevado a quarta menos seno de x, seno, né? Seno de x mais cosseno de x from menos 1 até 1, tá? Vou pôr de menos 1 até 1. Olha lá, o gráfico tá aí, tá? Então tá, então para fazer gráfico, tá fácil, tá moleza, tá gostoso. Aí, professor, o que eu posso fazer mais? Calcular a derivada. Então vamos lá, derivative, tá? Of. Olha aqui dá 10 exemplo, ó, função x a quarta vezes seno de x. Qual que é o gráfico dessa função aqui? Ó? Então, a derivada da função x a quarta vezes seno de x. Aplicando a regra do produto, a gente tem, olha lá, ó, vai dar x a quarta, 4 seno de x mais x cosseno de x, tá? Então ele faz o desenho, aqui ele faz o gráfico da função, ele dá representações dela trigonométricas, dá formas alternativas usando a função exponencial complexa, porque a função exponencial complexa gera seno e cosseno, né? Então a gente pode escrever o seno como uma relação envolvendo exponenciais complexas, tá? Na verdade imaginárias puras, né? Com potência imaginária pura. Bom, aí você pode pegar qualquer função, né? Tá pensando em função de uma variável, né? Então pegar a função derivada da função essa aqui, ó, de um polinômio, que é facinho, né? Ó, o grau vem na frente, né? Então a derivada disso aqui vai ficar 4 x ao cubo mais 3 vezes 9, 27, x quadrado. A derivada de 7x dá 7, a derivada de 2 cancela, não tem. Faz lá, faz o gráfico da função, faz formas alternativas da função, acha a raiz quando necessário, tá? Legal. Então, calcular derivada de função, o comando é derivative. E se você quiser calcular a integral, então vai calcular a integral da função x elevado ao quadrado, tá? Vai dar x ao cubo sobre 3 mais uma constante. Beleza, ó, moleza. Aí você quer calcular a integral definida. Então você coloca aí, ó, a integral, vamos ver.
from menos 1 até 2. Vamos ver se ele calcula a integral. Ó, ele até marca lá, menos 1 até 2, x quadrado dx igual a 3. Olha que legal. Menos 1 até 2, faz o desenho do gráfico para você e dá o valor, que nesse caso aqui foi 3, tá? Se você quiser passo a passo, você marca aqui o passo a passo, ó, step by step solution, step by step. Aí a gente acha a integral aqui, que vai dar x ao cubo sobre 3, e ele avalia a função nos limites. Bom, ele diz que para para obter tudo tem que ter a versão paga, já que você não quer, então beleza, deixa que tá aí mesmo. Tá bom? Um outro exemplo de função, por exemplo, a função exponencial de x, de menos 1 até 2. A função exponencial de x existe o valor exato. Agora, se eu pegar a exponencial de x quadrado, não, quer dizer, tem a primitiva, mas a gente não consegue exibir. Mas numericamente a gente consegue. Então ele vai dar um valor aproximado desta integral. Se você pedir a integral desta função, só a integral, ele vai dar a integral como utilizando a função erf. Ela não dá exatamente uma primitiva igual, por exemplo, a primitiva da função exponencial, a gente sabe, a própria exponencial mais uma constante. Ó. Exponencial mais uma constante, e de x mais constante. Então, muito legal, né? ln de x, calcular a integral de ln de x. Então, aqui ele usa log, mas é ln, tá? É x log x menos 1, essa é a integral. Tá? Então, você pode falar, por exemplo, vamos fazer a integral de um valor até outro. Por exemplo, integral from 1 até 10. Então, ele vai dar o valor numérico para você. Dá a região aí de integração, ó, que vai de 1 até 10. Muito bom. Vamos lá, a função, por exemplo, seno de x. Vamos pôr ela de menos 3 até 3. Essa aqui vai integrar, vai dar nula, né? Aqui, ó, a região aqui, ó, tá por baixo, aqui tá por cima. Quando a gente vai integrar, cancela. Fala, professora, e se eu quiser que dê positivo aí, por exemplo, o módulo? Vamos ver se um módulo, pode pôr aqui, ó. Módulo. Não, acho que se eu colocar barrinha, ele consegue compreender melhor aqui, tá? Por barrinha, módulo, seno. A função módulo, olha lá, compreendeu, olha que legal. A função módulo, ela fica assim. A função módulo, ela faz o quê? Né? Para a gente gerar a função módulo. Vou fazer o gráfico para você aqui, ó. Plot seno de x. From menos π até π. Vamos lá. Então o gráfico é assim, ó, tem uma parte embaixo e uma parte em cima. Se eu coloco o módulo, o que o módulo faz? O módulo ele faz a parte positiva ficar igual estava, então vai ficar assim. E a parte negativa ela é refletida em relação ao eixo x. Então ela vem para cima aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó. O morrinho vai ficar assim, ó. Quer ver? Olha lá, ó, o morrinho veio para cima. Então, o que é negativo a gente reflete em relação ao eixo x. Então, o eixo x vira um espelho e eu coloco a parte de cima. Então, quando eu for achar a área, a integral de menos π até a π, vai dar essa soma dessas duas áreas aqui. Legal, né? Bom, então essas ferramentas legais aí dá para a gente achar solução de equações. Solução de equações não. Aplicar para encontrar, fazer gráfico, calcular derivada, calcular integral tanto definida quanto indefinida. Fala, professor, dá para a gente encontrar, por exemplo, também máximo e mínimo de função? Dá, para algumas funções a gente consegue, tá? Por exemplo, ó, coloca o polinômiozinho lá. Quero encontrar o máximo e mínimo aí do polinômiozinho. Então eu coloco o polinômio que eu quero. Vale para outras funções também, tá? Você pode colocar a função seno, a região que você quer, tá? Então, aqui eu coloquei a função x ao cubo mais 3x² menos 5x mais 7, tá?
Então, o gráfico da função é este aqui. Então, isso aqui seria um máximo local, um mínimo local, tá bem? Então, ele vai lá e calcula, tá? Então, o máximo da função, ele calcula e acha ele em x igual a menos 1 menos 2 raiz de 3 sobre 2. E o máximo, aqui é o máximo, né? E o mínimo ele acha nesse ponto aqui. Obviamente, o que ele faz, né? Vamos ver aqui. Ele vai calcular a derivada igual a zero, né? Muito provavelmente. Tá? Não, aqui não dá para ver, né? Tá congelado. Mas ele consegue encontrar, tá? Então, se você quiser achar máximo, mínimo, função, também dá. Então, na verdade, aqui o Wolfram ele tem muita aplicação. Mas eu vou pedir para vocês, como exercício, resolver fazer gráfico, calcular a derivada e calcular a integral, tá bem?